Bem-vindos de volta à disciplina de Ciências do Ambiente da Engenharia. E na aula de hoje nós vamos falar sobre contaminação e poluição. Bom, muitas vezes essas palavras são usadas como sinônimos, enfim, uma substituindo a outra, mas elas não são a mesma coisa. A contaminação é a inserção antropogênica de substâncias em concentrações que divergem dos níveis naturais, enquanto que poluição é o aporte de material ou energia que são exógenos ao sistema e que causam danos. Então, do ponto de vista da contaminação, o que a gente vê é que uma série de compostos que podem ser oriundos do esgoto doméstico, inclusive organismos vivos, hidrocarbonetos, metais traço, medicamentos e produtos de uso pessoal, uma série de substâncias como monômeros e plastificantes, nutrientes, são substâncias que aportam todos os dias no ambiente, mas que não precisam obrigatoriamente causar dano. Às vezes essa entrada ela apenas modifica as concentrações normais. Algumas delas, por exemplo, a substância não existiria de forma nenhuma no ambiente, mas elas estão no nível de concentração tal que não cause dano. Nesse caso é chamado de contaminação. Então vejam que há um destaque aqui para que a contaminação ela sempre é vista como algo de origem humana, né? É preciso se atentar para esse detalhe. É sempre a entrada de uma substância ou de um organismo vivo causada por uma ação humana. Enquanto que na poluição a definição não é bem isso. Existem pesquisadores que vão defender a ideia de que se é algo de origem natural não é poluição. Outros, nos quais eu me incluo, nós achamos que qualquer entrada de material e energia que não seja daquele sistema e que cause dano ao sistema é poluição, mesmo que de origem natural, como é o caso, por exemplo, das erupções vulcânicas. Então, nesse caso, pode ser só energia. A entrada de calor, de som, de luz são exemplos de poluição energética. Um exemplo de poluição. A sonora é mais fácil de se perceber, né? O nosso ouvido, por exemplo, ele suporta intensidades de som muito baixas. Um som acima de 80, 85 decibéis, ele causa dano e algumas vezes dano irreversível ao ouvido. Então a poluição sonora ela acontece mesmo com sons que às vezes nós consideramos normal. Mesmo assim eles estão causando dano ao ouvido. A poluição térmica, a entrada de calor, por exemplo, imaginem que uma indústria ela tem uma caldeira e essa caldeira então a gente aquece a água para a produção de vapor e no final que você tem água quente. Aí alguém diz assim, não tem problema, é água, joga no rio. Só que se essa água, essa massa né, de água mais quente entra em contato com a água mais fria e muda a temperatura, né, a temperatura final média é maior às vezes do que 1 grau, isso é suficiente para que várias espécies venham a morrer. Então muitos organismos vivos dependem dessa temperatura estável para que seus processos biológicos possam acontecer. Muitos processos orgânicos, biológicos, dependem dessa faixa de temperatura ideal, como é a ação das enzimas, por exemplo, né, o sistema imunológico, enfim. Então o aumento de temperatura pode causar dano aos organismos vivos. A presença de luz, por exemplo, uma época que eu estive no Canadá, uma das campanhas que se fazia quando vai chegando o inverno é que as pessoas apaguem as luzes à noite, não deixem as luzes acesas, porque as aves migratórias, né, elas fogem do inverno quando o dia começa a ficar mais curto e a noite, portanto, mais longa, eles sabem que é hora de migrar, porque o inverno está chegando. E aí, se você mantém as luzes acesas, isso atrapalha a migração dessas aves e elas podem morrer de frio. Então, a presença de luz pode ser prejudicial para os organismos vivos também. Um bom exemplo também são as tartarugas marinhas, quando os filhotes né, eclodem dos ovos, quando esses ovos eclodem e os filhotinhos saem na praia, eles vão na direção do mar porque a água do mar ela reflete a luz da lua. E aí aquele brilho da água do mar diz onde o mar está. E aí eles caminham na direção da luz. Se a gente constrói estradas na linha da praia, quando os carros passam, as luzes né, brilham e piscam e as tartarugas marinhas pensam que ali é a água onde elas deveriam ir
Então elas caminham na direção da luz, só que nesse caso elas estão indo para a estrada, onde elas são atropeladas e mortas. Então a presença de luz também pode ser considerada poluição. Ela causa dano, né? E a poluição também pode ser material, né? Material particulado, substâncias químicas, todas aquelas que nós falamos anteriormente, organismos vivos, resíduos sólidos, desde que cause dano. Então, o resíduo sólido já é considerado poluição diretamente, porque ele tem tantos efeitos danosos, como a criação de vetores, né, que a gente já falou de proliferação de ratos, baratas, insetos de modo geral, né, mosquitos, e além disso outros danos, como contaminação do solo, contaminação das águas, e isso acaba causando tanto dano que, se é resíduo sólido, já é considerado poluição direta. Organismos vivos, substâncias químicas, material particulado, tudo que cause dano é considerado poluição. Se não causou dano, é só uma contaminação. Bom, o nível de concentração, então, é o que vai fazer a diferença de uma coisa para outra. Se eu tenho a concentração nos níveis naturais, esse é o background. É importante a gente entender isso porque, por exemplo, em algumas regiões eu posso ter uma formação mineral já que tem uma concentração relativamente elevada de algum determinado constituinte. Então imagine que tu estás numa área em que tem minério, né, um minério rico em mercúrio. Então tu encontra mercúrio na água, mas é o background, é a concentração natural daquela água, porque ela corre num solo, né, que tem uma concentração elevada daquele material. Embora ele seja tóxico para a maioria dos organismos vivos, é muito provável que os organismos vivos que estão naquela região estejam adaptados àquela condição. Então isso não pode ser considerado uma contaminação, ainda que a concentração seja relativamente elevada. Mas é o nível normal, natural daquele elemento. Se a concentração está aumentada, mas ainda não causa dano, a gente chama de contaminação. E se a concentração causa um efeito danoso, né, já é considerado poluição, ainda que essa concentração seja bastante baixa. É importante entender que, pela lei brasileira, é crime causar poluição de qualquer natureza em níveis que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortalidade de animais ou destruição significativa da flora. E tem como pena a reclusão de 1 a 4 anos e multa. Se o crime é culposo, ou seja, a pessoa não fez porque ela quis, né, ela não decidiu fazer, ainda assim a culpa é dela, ela só não fez por dolo, né? Quando a gente faz algo porque quer, é chamado de doloso. Quando não é por nossa decisão, é culposo. Nesse caso, a pena é uma detenção de 6 meses a 1 ano e multa. É importante entender que existem nuances aí. Se esse crime torna uma área urbana ou rural imprópria para ocupação humana, se causa poluição atmosférica que provoca a retirada de pessoas, se causa poluição hídrica que faz necessário interromper o abastecimento de água, se dificulta ou impede o acesso do público às praias, se ocorre por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos oleosos em desacordo com as exigências estabelecidas na lei, a pena de reclusão de 1 a 5 anos. Lembrem que recentemente nós tivemos essa cena no Brasil, aí no Nordeste houve um derramamento de óleo que acabou impedindo as pessoas de usarem as praias. Esse crime ele deve, no Brasil, ser punido com a reclusão de 1 a 5 anos. E uma coisa que eu acho importante destacar nesse texto é que incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível. Ou seja, digamos que você é um engenheiro de uma empresa, de qualquer natureza, um engenheiro mecânico, um engenheiro eletricista, um engenheiro civil de uma determinada obra, de uma determinada empresa. E essa empresa está causando um dano ambiental. Você tem a obrigação de avisar. Como os contratos e como o próprio Código de Ética do Conselho Regional de Engenharia te impede de divulgar informações que são da empresa, isso é normal que os contratos digam isso, você tem a obrigação de avisar o seu superior na empresa. Deixe isso documentado, colete a assinatura de recebimento do seu superior, porque aí você se livra dessa responsabilidade. Você mostra que você adotou a ação necessária, que era avisar os responsáveis,
e que aquilo não foi feito, mas não por sua responsabilidade, seu papel foi feito. Se você não faz isso, você incorre no risco de responder penalmente e receber a mesma pena que os donos da empresa ou as pessoas que tomaram a decisão de causar o dano ambiental. Então, de onde é que vêm esses poluentes e como é que eles chegam, né, no ambiente? Existem diferentes origens, aí tem o uso, né, o próprio uso, a fabricação, o transporte, o armazenamento. Em qualquer uma dessas etapas, esse organismo, essa substância, esse organismo, essa energia pode aportar ao ambiente, pode chegar no ambiente. E ele é, né, distribuído ao longo da bacia hidrográfica, por exemplo, e acaba chegando nos oceanos. Então existe, da mesma forma que os nutrientes são transferidos ao longo de uma bacia hidrográfica e chegam nos oceanos, os contaminantes e os poluentes também. Então essa transferência acontece ou de forma livre ou dentro de um organismo vivo, dentro da cadeia trófica, e vai passando, né, vai acumulando em alguns organismos, vai transferindo no momento em que esse organismo serve de alimento para um outro, e acaba chegando nos lugares mais distantes, às vezes muito distantes de onde eles foram produzidos. A exemplo do CF6, que eram aqueles gases que eram utilizados em aerossóis e também em sistema de refrigeração, e que a gente considerava inerte, mas depois se descobriu que na estratosfera ele reagia e produzia, e quebrava, na verdade, né, a molécula de ozônio, produzindo oxigênio, e essa reação acontecia como um catalisador, então ela se renovava e acontecia novamente. Isso foi diminuindo a concentração de ozônio na estratosfera e causando aquilo que a gente chamou de buraco na camada de ozônio, que permitia a entrada de radiação UV danosa para os organismos vivos. Então essas substâncias são produzidas principalmente em lugares quentes, né? Só que elas se acumulam em cima dos polos. Então você vai ver que o maior buraco, a maior carência de ozônio fica sobre os polos, tanto o Polo Norte como o Polo Sul, ou seja, bem distante dos lugares onde elas são produzidas ou utilizadas. A poluição ela pode ser classificada como difusa ou pontual. O que classifica uma poluição como difusa e o que classifica como pontual? É como ela aporta ao ambiente. Ela é considerada difusa quando essa fonte de poluição é tão dispersa que a gente não consegue localizar ou identificar de onde a poluição vem. Então, por exemplo, as pessoas aplicam pesticida no campo para proteger as lavouras. Isso se espalha no vento, na água, no solo e acaba chegando, às vezes, em regiões bastante distantes de onde elas foram aplicadas. Uma vez que a água de um rio está contaminada por pesticida, é muito difícil dizer quem foi que aplicou ou que usou esse pesticida e contaminou a água. Então isso é uma fonte de poluição difusa, ela está espalhada, eu não consigo saber onde está. É diferente da poluição pontual. Eu sei exatamente de onde ela está vindo. Quando eu consigo visualizar essa fonte então é chamada de pontual. Então, um exemplo, as chaminés dos navios, a chaminé das indústrias, o cano de descarga de um carro, a boca de esgoto, né, esses pontos são pontos em que a poluição ela aporta no ambiente e eu consigo não apenas localizar, mas identificar o responsável e puni-lo, se for o caso, com aquelas penas que nós mencionamos anteriormente. Então, a questão aqui não é se ela está fixa ou móvel. Eu tenho fontes de poluição pontual fixas, como a chaminé de uma fábrica, e móveis, como a chaminé de um navio. E tenho fonte de poluição difusa, fixa e móvel, como é, por exemplo, o uso de pesticidas que eu falei. Está tão espalhado que eu não consigo dizer mais quem foi que usou, embora isso seja numa fábrica e esteja fixo. Então é possível que eu tenha uma fonte de poluição difusa fixa e outra móvel, e eu posso ter uma fonte de poluição pontual fixa e outra móvel. Não tem a ver com isso, ela ser difusa ou ela ser pontual, e sim com a facilidade de ser detectada. Bom, como é que a gente faz essa detecção? Às vezes a gente utiliza substâncias para tentar marcar a presença de um determinado efluente. Então, por exemplo, para marcar esgoto se usa muito a questão dos coliformes fecais. Vocês já devem ter ouvido falar nisso, o nome correto é coliformes termotolerantes.
Mas às vezes saem aqueles boletins dizendo a praia tal ela está imprópria para o banho porque deu uma alta concentração de coliformes. Então isso é uma indicação, né? Isso é uma informação que sugere que há contato com esgoto. Só que os coliformes termotolerantes, eles não vivem apenas em organismos humanos, eles também vivem em qualquer organismo de sangue quente. Qualquer animal de sangue quente tem coliformes. Aconteceu comigo uma vez de fazer um trabalho e nós procurávamos uma amostra que a gente considerasse limpa para servir de testemunha. E eu planejei isso de gabinete, né? Eu olhei o mapa, escolhi uma área e o pessoal da coleta foi lá e coletou uma amostra de água e trouxe para a gente. E deu uma concentração altíssima de coliformes. Aí eu pedi para ver a área onde eles tinham coletado e fui com eles. Quando eu cheguei lá, tinha assim umas azeitoninhas assim boiando na água. Aí eu perguntei, o que é isso? É cocô de anta, ou de paca, sei lá. Enfim, então era daí que vinha o coliforme, vinha não de esgoto, mas sim de organismos animais que defecavam naquela região. Mas a gente pode procurar, por exemplo, se tem coliformes fecais, isso já indica esgoto, eu posso procurar cafeína. Não tem nenhum animal que tome café, ou chá preto, ou Coca-Cola. Então, se tem cafeína, também é um grande indício da presença de esgoto. A menos que nessa região tenha uma plantação de café, ou tenha uma plantação de chá, alguma coisa assim. Se não, eu posso procurar medicamentos, né, antidepressivos, anti-inflamatórios, antibióticos. Essas substâncias também não são naturalmente disponíveis na água. Então, se está presente na água, é um indicativo de esgoto. Ou também a presença de drogas ilícitas, como cocaína, heroína, enfim. Essas substâncias também indicam a presença de esgotos. É importante que a gente entenda isso porque são formas de identificar a origem e de tentar responsabilizar, né, a pessoa que causa o dano para que ela corrija essas questões, os impactos ambientais e pague pelo dano que ela causou. Bom, uma coisa importante nessa dispersão dos poluentes são as questões físicas também, né, o espaço físico. A gente procura ver as propriedades químicas dessas substâncias para ter uma ideia de para onde elas podem se distribuir, mas as condições físicas, meteorológicas, relevo, tudo isso é importante. Uma coisa que me surpreendeu muito quando eu cheguei no Rio Grande do Sul foi a variação de maré. Nesse ano aqui, 2014, dia 16 de abril, a variação de maré em Rio Grande era de aproximadamente 20 centímetros entre a mais baixa e a mais alta. Enquanto no mesmo dia em São Luís a variação de maré era de 5,5 metros, né? Então há uma grande diferença na variação de maré. Além disso, o formato da maré, né? No Maranhão é uma sinoide, ou ela sobe ou ela desce. A gente diz que a maré está alta. Em São Luís isso não é verdade. Ou ela está subindo ou ela está descendo. Ela tem um ponto de máximo e um ponto de mínimo a cada 6 horas. Diferente de Rio Grande, se vocês olharem aqui das 0 a 4 horas da manhã, a maré ficou praticamente o tempo inteiro na mesma altura. Isso do ponto de vista de maré meteorológica, né? O vento muda isso. O vento consegue levantar essa maré uns 2 ou 3 metros a mais, dependendo da condição. Mas por que isso é importante, Joselito? Porque uma coisa chegou um efluente de esgoto lá na Lagoa dos Patos e isso chega no mar. Só que a variação de maré é de 20 centímetros, esse poluente se espalha no mar e acaba contaminando muito mais essa região de praia do que no caso do Maranhão, que às vezes a maré é contrária a isso. Então o efluente está chegando, né, o esgoto é lançado em São Luís, parte dele vai contaminar as praias daí mesmo de São Luís, mas quando a maré sobe e traz de volta essa água, ela chega até Urbano Santos, ela chega até Morros, ela chega até uma outra região mais longe, né, dessa capital e acaba contaminando regiões bastante distantes por conta da força dessa maré. Então a distribuição, o espalhamento dessa mancha de poluição é bem diferente por causa das condições ambientais. Então não apenas as propriedades dos compostos, mas também o ambiente favorece o que a gente chama de dinâmica desses contaminantes, né? Que seria o caminho que ele percorre para se acumular ou no solo, na água, na atmosfera, ou nos organismos vivos e assim por diante. Então essas substâncias elas podem passar por uma série de fenômenos, quer sejam fenômenos de transporte, onde elas se transferem de uma área para outra,
quer sejam modificações na sua estrutura química mesmo. Então eu posso ter reações de fotólise, que é a reação por ação da luz, biodegradação, decomposição química, enfim. Uma série de reações químicas podem acontecer para que ela seja destruída ou transformada em outra coisa. Da mesma forma, processos físicos acontecem, né, concorrem entre eles para que esses compostos possam ou volatilizar e passar para a atmosfera, ou ser arrastado pela chuva e sair do solo para a água, ou ser adsorvido da água para o solo ou para o sedimento e assim por diante. Então há uma tendência dos compostos a ficarem mais retidos em uma matriz, como a gente chama, ou outra, de acordo com essas características químicas do composto, e também de acordo com as condições do local. Então aqui só para ter um exemplo, mesmo nutrientes, se eu tenho um excesso de nutrientes, eu tenho aqui do meu lado esquerdo um ecossistema funcionando bem, onde os nutrientes que chegam são prontamente transformados pelo fitoplâncton, produzindo biomassa que é consumido pelo zooplâncton. Se entra um excesso de nutriente, por exemplo, com a entrada de esgotos, isso sobrecarrega a produção do fitoplâncton e isso pode causar um boom, como a gente chama, né, um bloom, como a gente chama, de algas que acaba sendo maior do que a capacidade daquela cadeia trófica de absorver. E isso acaba causando problemas ambientais e esse material excessivo, né, esse excesso de matéria produzida, ele é transportado para outros ecossistemas, numa exportação de material, causando danos, como eu disse, não apenas onde ele é produzido, mas também em outras regiões. E aí existem diferentes interações, né, quer seja para acúmulo, como a adsorção, a absorção, precipitação, a transformação, como o metabolismo dentro dos organismos vivos, reações de oxirredução, e a degradação, como a fotólise, a mineralização e etc. A mineralização é quando um poluente orgânico ele se quebra liberando CO2 e água. Aí ele está completamente mineralizado. Aqui são alguns exemplos de reações químicas que podem acontecer. E o meu trabalho de doutorado, por exemplo, eu estudava a degradação de óleos lubrificantes utilizados na indústria mecânica. Então, nesse primeiro cromatograma que aparece aí na frente, eu fiz a análise do óleo novo e a gente via que tinha uma série de substâncias presentes nesse óleo quando ele era comprado. Depois do derramamento dele, ele era usado, descartado e chegando no solo, ele sofria uma série de processos de transformação e após um determinado intervalo de tempo eu fazia novamente a análise e via que boa parte dessas substâncias tinha sido degradada ou transferida para outras áreas. Então, os organismos vivos, eles interagem com essas substâncias e podem fazer a biodegradação. Então, eu tenho organismos aí que utilizam o CO2 como fonte de carbono e a luz como fonte de energia. São chamados fotoautótrofos e são os produtores primários. Eu tenho os fotoheterótrofos, que usam carbono orgânico como fonte de carbono e luz como fonte de energia. Eu tenho os quimioautótrofos, que utilizam CO2 como fonte de carbono, e compostos inorgânicos como fonte de energia. Esses vivem lá no fundo dos oceanos, perto das fossas e das erupções vulcânicas submarinas. Então eles fazem quimiossíntese, não fotossíntese. E temos os quimioheterótrofos, como nós, que usamos o carbono orgânico como fonte de carbono e o carbono orgânico como fonte de energia. Então a nossa fonte de energia e de carbono vai ser a proteína, o açúcar e a gordura, né? São esses materiais que a gente utiliza tanto para compor o nosso organismo como para produzir energia dentro da nossa célula. Então, a partir dessa classificação, a gente vê que alguns organismos eles usam os poluentes ou como fonte de carbono ou como fonte de energia e podem então degradar esses compostos, produzindo aí os minerais que os correspondem. E, finalmente, o destino final desses contaminantes. Eles podem se acumular, então, como eu já falei, ou na atmosfera, ou na água, ou no solo, ou no sedimento, ou ainda nos organismos vivos, dependendo dessa série de características, né, que eles possam ter e também dos fenômenos ambientais que acontecem nos locais onde eles foram derramados. E aí eles vão ter um efeito tóxico. Essa toxicidade ela vai depender da concentração desse composto,
do tempo em que ele fica ali, da biodisponibilidade dessa substância. Algumas substâncias elas são mais biodisponíveis de uma determinada forma do que em outra. Um bom exemplo é o mercúrio. O mercúrio é muito tóxico, mas não o mercúrio metálico. Então a gente sabe que o pessoal brincava muito com aqueles termômetros de mercúrio quando quebrava e forma uma bolinha e o pessoal ficava brincando com aquela bolinha. Na verdade, aquele mercúrio ele não é tóxico. Só que na nossa pele existe uma série de bactérias que podem transformar o mercúrio em metilmercúrio. E o metilmercúrio é biodisponível e, portanto, é extremamente tóxico para os nossos organismos. E aí, claro, a toxicidade química dessa substância vai depender também do organismo de que a gente está falando. Um bom exemplo é o chocolate, que a gente gosta tanto, que nós consumimos em grandes quantidades, mas que é capaz de matar um cachorro, né? Os cães eles não têm a possibilidade de metabolizar o chocolate. Então, dar chocolate para um cachorro é matá-lo. Ele provavelmente vai desenvolver uma cirrose e vai a óbito. Então, uma substância que é nutriente para um organismo, como é o nosso caso, é tóxico para outro, como é o caso dos cães no exemplo do chocolate. Bom, e esse equilíbrio é dinâmico, isso acontece tudo ao mesmo tempo. Então, os sistemas naturais eles estão nesse equilíbrio que a gente chama de homeostase, e na hora que uma substância dessa ou uma energia dessa entra e perturba o sistema, outros processos vão acontecer para tentar conter esse efeito. E aí essa própria busca por um novo equilíbrio às vezes também causa novas perturbações. Mas todos esses processos químicos, físicos e biológicos acontecem ao mesmo tempo para tentar suplantar, né, diminuir o impacto ambiental causado. Bom, sigam os estudos e qualquer pergunta coloquem ali no ambiente virtual de aprendizagem.